amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito contentes em estar com vocês de novo. No final de semana do 27º domingo do tempo comum, do ano B do ciclo litúrgico que estamos vivendo, a Igreja propõe a reflexão sobre uma passagem do Evangelho de Marcos que encontra muita dificuldade de compreensão no mundo moderno. Trata-se do ensinamento de Jesus sobre o matrimônio, o divórcio e novos casamentos. O texto é o seguinte: chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para o pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes: quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Esta passagem do Evangelho começa com uma pergunta dos fariseus. Aquela seita do judaísmo que procurava seguir estritamente a lei de Moisés e as tradições dos antigos. Viviam buscando uma pureza legal. Eles questionam Jesus se o homem pode despedir a mulher dando-lhe uma carta de divórcio, porque estão tentando conhecer quais os requisitos legais mínimos para essa prática. É que no primeiro século havia diferentes escolas sobre esse tema. Para a escola do Rabi Shami, o homem só poderia se divorciar se a mulher tivesse sido infiel, adúltera. Já o Rabi Hillel era bem mais aberto ao divórcio, e até se a esposa queimasse a comida do marido, poderia haver divórcio no seu entendimento. Com essas correntes, o debate interno estava aceso entre os judeus. Daí a pergunta que os fariseus fazem ao Cristo. Vimos que Jesus lhes respondeu com outra pergunta. O que a Torá, a lei de Moisés, diz a respeito disso? Vamos ver o que diz a Torá. A permissão do divórcio só apareceu no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, quando Moisés se despede do povo antes de morrer e os israelitas estão para entrar na terra prometida. O Deuteronômio é o 5º livro da lei de Moisés, a Torá. Moisés lhes diz nessa ocasião: se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma letra de divórcio, lhe a entregará na mão e a despedirá de sua casa. A palavra hebraica que designa essa coisa inconveniente é ervat dabar, e quer dizer algo vergonhoso da parte da mulher que o marido não suporta. Não havia um processo legal, um julgamento. Simplesmente o homem escrevia uma carta e despedia a esposa. Então, Jesus lhes aponta um outro livro bíblico, o primeiro, não o 5º. Lhes aponta o livro do Gênesis e afirma que Moisés deu aquela permissão do divórcio por causa da dureza dos corações dos israelitas. Mas afirma que no início, quando Deus criara o mundo, não era assim. Gênesis 1 e Gênesis 2 falam da criação do homem e da mulher. Em Gênesis 1, está explicado que Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. E em Gênesis 2, ele afirmou que se uniriam e seriam uma só carne. Esta é a origem do matrimônio.
Assim como o Deuteronômio, o livro do Gênesis também era atribuído à autoria de Moisés. Portanto, o mesmo Moisés tinha escrito que a instituição do casamento era indissolúvel lá no começo. Assim ele interpretara a criação do homem e da mulher. Quer dizer, a permissão que Moisés deu para o divórcio não era o plano original de Deus para o matrimônio. Foi uma concessão para aquela geração má do tempo do Êxodo, dura de coração. E Jesus conclui: o que Deus uniu, o homem não separe. Com esta afirmação, Jesus explicitamente proíbe o divórcio. Na condição de proibição, é a primeira vez que acontece na história de Israel. Jesus torna claro que o plano de Deus para o casamento era a indissolubilidade, de modo que divorciar-se e casar de novo não é permitido. Isso choca os ouvintes, tanto que os apóstolos, conhecedores que eram dos ensinamentos dos judeus, privadamente falam com o mestre a respeito. Ele aproveita para esclarecer melhor e não atenua a afirmativa que fizera antes. Ao contrário, explica-lhes que quem repudia sua mulher e se casa com outra comete adultério contra a primeira. E o mesmo vale para a mulher. Se ela repudia o marido e casa com outro, também comete adultério. Quer dizer, sendo o casamento indissolúvel, e foi assim que Deus o quis, desde a criação do homem e da mulher, unir-se a outro homem ou mulher é praticar adultério. Infringir o 6º mandamento que proibia manter relacionamento sexual com outra pessoa que não o esposo ou esposa. Vejamos melhor a narrativa do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24, que é justamente a primeira leitura deste 27º domingo do tempo comum. A passagem é a seguinte: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos. Mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. E agora segue o versículo que Jesus citou aos fariseus. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Vamos tentar compreender tudo isso. O primeiro homem, ao ser criado, vivia numa situação de solidão original. Esse conceito o Papa João Paulo II formulou, porque não havia outro ser humano que lhe fosse companhia. Deus leva os animais ao homem e o vê dando nome a cada um, mas não reconhecendo em nenhum deles um igual. Diz que não é bom que o homem esteja só, decidindo fazer-lhe uma companheira. Esse trazer os animais ao homem para dar-lhes nome significa que Deus dá ao homem a oportunidade de compreender a necessidade que ele tem de uma companhia da mesma natureza. Pois os animais, mesmo os domésticos, não serviam para isso, não eram adequados. Lembremos que na Bíblia, nome é intimamente ligado com o próprio ser, com a natureza de algo ou de alguém. Nenhum animal preenche o desejo do coração humano por alguém como ele. O clímax da narrativa vem naquele sono que desce sobre Adão e do seu lado Deus cria a mulher para ser sua verdadeira companheira. O livro do Gênesis conta
que, quando Adão viu a mulher, exclamou: "Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Alguns dizem que esse foi o primeiro poema de amor na história. E Adão prossegue: "Deve ser chamada mulher, porque foi tirada do homem." Em português, não compreendemos bem o que está aqui colocado. Em hebraico, as palavras para homem e mulher são ish e ishá. Há uma interseção nas duas palavras, a sílaba ish, que reflete a ideia da unidade entre ambos, criados um para o outro, e assim toda a raça humana. Como no inglês, man e woman. Man está em ambas as palavras. Ambos são humanos, ele e ela. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne, conforme o Gênesis. O matrimônio, portanto, tem suas raízes na própria criação. Não é apenas uma instituição humana, é divina. Deus mesmo fez assim na aurora da criação. O autor sagrado manifesta isso. Observemos que, no caso de Adão, Gênesis não diz que ele deixa pai e mãe para se unir a Eva. Adão e Eva são criados diretamente por Deus. E aí está a origem da primeira união matrimonial, uma origem divina. Daí Jesus responder aos fariseus, fazendo-os raciocinar que, se Deus fez de duas pessoas uma só carne, essa intenção e essa destinação divina não pode ser desfeita pelos seres humanos. Seres humanos não têm nem autoridade nem poder para isso. Nem o Papa. É o que veio a ser traduzido em termos doutrinais como indissolubilidade do sacramento do matrimônio. O próprio Jesus é que deu a interpretação correta da Escritura. Como Deus e Filho de Deus, revela que o plano original de Deus para o casamento foi um estado permanente em que homem e mulher se dão total e exclusivamente e se recebem mutuamente para sempre, o que designamos como indissolubilidade. Certamente muitas interrogações surgem para as pessoas do século XXI a respeito desse ensinamento de Jesus e da Igreja. Quase todos nós temos algum relacionamento com pessoas que se divorciaram e se casaram de novo. Desde a Reforma Protestante, no século XVI, as outras denominações cristãs abandonaram a ideia da indissolubilidade matrimonial, pois o casamento não foi mais considerado por elas um sacramento. Não é esse, contudo, o ensinamento da Igreja Católica, como acabamos de ver, com base na própria Escritura. Quer dizer, mesmo que as autoridades estatais reconheçam uma nova união, isso não afasta o fato de essa nova união contrariar a lei natural e o plano de Deus para a família humana. Portanto, a Igreja defende o ensinamento de Cristo e também procura atender às diferentes situações. De um lado, o direito da Igreja, que nós chamamos de direito canônico, prevê como direito de qualquer fiel o de buscar conhecer a verdade sobre o seu matrimônio. Isto é, se, quando do momento da celebração, houve um casamento válido. Para ser considerado válido, o casamento precisa de um consentimento pleno e livre dos cônjuges, sem impedimentos, em que se dão e recebem reciprocamente por toda a vida. A Igreja considera como causa de invalidade, por exemplo, a incapacidade psicológica ou psíquica que afeta não poucos indivíduos de assumir uma vida a dois por toda a vida, e tantas outras hipóteses em que o consentimento se torna falho, viciado, por falta de liberdade interna da pessoa, por dolo ou engano praticado pela outra, através de simulações, etc. Tantas são as situações que, se estiveram presentes quando do momento da celebração do casamento, não permitiam que ele fosse contraído validamente.
Muitas vezes, só um longo tempo depois são descobertas ou reveladas essas situações. Para isso é que existe o processo canônico de declaração de nulidade matrimonial. Por outro lado, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2386, também quer deixar claro que, mesmo sendo válido o primeiro casamento, quando o caso é de um cônjuge ser traído e abandonado pelo outro, somente este último é que infringe o plano de Deus. Os papas têm ensinado e repetido que a solicitude materna da Igreja deve estender-se a todos os filhos, inclusive os que vivem uma segunda união. Como afirmou São João Paulo II, na exortação apostólica Familiares Consórcio, número 84, a Igreja não pode abandonar aqueles que, ligados pelo vínculo matrimonial do sacramento, passam a novas núpcias. Por isso, ela se esforçará incansavelmente por colocar à sua disposição os meios de salvação. A Igreja reze por eles, estimule-os, mostre-se mãe misericordiosa e assim os sustente na fé e na esperança. Por isso, todos, sacerdotes e leigos, são chamados a estimular os que se divorciaram e casaram novamente de modo civil a não se afastarem do convívio da comunidade católica, da missa, da palavra de Deus, das obras de caridade, da vida de oração, que os alimentem na fé e os ajudem a educar os filhos segundo os princípios do Evangelho. Eles são pessoas batizadas e não estão fora da Igreja. Enfim, essas são as diretrizes mais básicas do ensinamento de Jesus sobre o casamento como um sinal do plano de Deus para os seres humanos. Ensinamento que ele deu retroagindo ao começo da história humana. Muito mais haveria para ser dito e explicado, mas isso demandaria uma série inteira de episódios, envolvendo a teologia do corpo e ainda a questão da nulidade dos matrimônios e suas implicações. Pensaremos nisso para o futuro em nosso canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, sobre sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.